Olá, bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje a gente vai decodificar um texto que é honestamente um dos mais densos, mas também dos mais fascinantes lá do século VI. Vamos analisar os comentários do filósofo Boécio sobre a obra de Aristóteles. A nossa missão aqui é entender como a mente humana categoriza a própria realidade usando algo tão cotidiano quanto a linguagem. É um mergulho profundo, não é? Pensar em como as palavras que usamos o tempo todo acabam moldando ativamente o que a gente compreende sobre o mundo ao nosso redor. E para começar, vamos mergulhar direto neste grande mistério. É intrigante pensar no seguinte: será que uma única palavra tem o poder, a capacidade de conter toda a humanidade dentro dela? Ou será que ela simplesmente aponta, de forma isolada, para uma pessoa só de cada vez? Esse é exatamente o ponto de partida filosófico da nossa análise de hoje. Quando falamos, a nossa mente fica fazendo esse malabarismo constante entre o todo e as partes. E a forma como resolvemos isso no cérebro é o que define, no fim das contas, a nossa própria lógica. Entrando agora na seção 1, universais versus singulares definidos. Para entender como tudo isso funciona e como as palavras se conectam à realidade palpável, a gente precisa voltar lá na raiz, nas regras fundamentais do próprio Aristóteles. E aqui temos o contraste central de toda essa discussão. De um lado, temos o conceito de universal. Pensemos na palavra homem, por exemplo. Um termo universal é aquele que, por sua própria natureza, é apto a ser predicado, ou seja, dito ou aplicado a vários indivíduos diferentes. Do outro lado, a gente tem o singular. O exemplo perfeito é Platão. O nome Platão não se aplica a um monte de gente compartilhando a mesma essência. Ele aponta para algo totalmente único. É basicamente a diferença entre usar um guarda-chuva gigante que cobre o grupo inteiro e acender um holofote que ilumina uma única pessoa no palco. Isso nos leva diretamente para a seção 2, como a mente desenha a realidade. Acompanhando o comentário de Boécio, fica muito claro que o intelecto humano funciona meio que como um espelho. Quando tentamos compreender as coisas, nós obviamente não colocamos os objetos físicos dentro das nossas cabeças. Em vez disso, criamos semelhanças, imagens intelectuais desses conceitos. E a linguagem acaba sendo a ferramenta para expressar o que esse espelho mental capturou. O que é absolutamente genial aqui é perceber como a lógica medieval pega essa linguagem falada e a transforma em algo quase matemático, dividido em qualidade e quantidade. A qualidade é sobre a afirmação ser positiva ou negativa. É o sim e o não, tipo todo homem é mortal versus nenhum homem é uma ilha. Já a quantidade vem do que o intelecto capta da extensão do mundo. Pode ser universal como todo homem, particular como algum homem, indefinida ou totalmente singular focando apenas em Sócrates. É literalmente um sistema de coordenadas perfeito para mapear o nosso pensamento. Avançando então para a seção 3, a invenção da platonidade. Agora a gente vai afunilar a perspectiva para um momento histórico que é muito divertido. É essencialmente um erudito clássico quebrando a quarta parede para provar um ponto lógico. Boécio estava tentando explicar o quão única é a qualidade de um indivíduo e percebeu que simplesmente faltava uma palavra no vocabulário para descrever essa essência isolada. Então ele lança esta ideia. Ele diz que, se pudesse inventar um nome, chamaria aquela qualidade singular e incomunicável por um nome forjado, criado ali na hora, de propósito. Tem um humor acadêmico maravilhoso nessa atitude de inventar uma palavra do zero só para resolver um problema filosófico gigante. E a palavra que ele tira da cartola é platonidade. E o que isso quer dizer na prática? Significa a característica totalmente incomunicável que pertence única e exclusivamente a Platão. É algo de se pensar. Essa qualidade não pode ser transferida, não tem como ser dividida e, por definição, não pertence a absolutamente mais ninguém em todo o universo a não ser ao próprio Platão. O ponto crucial de toda essa brincadeira é enfatizar a diferença brutal e bem profunda entre essas duas naturezas. A humanidade é algo comunicável a muitos, ela se apresenta por inteiro em cada indivíduo, basicamente todos nós contemos a humanidade de forma igualitária. Mas a tal da platonidade é totalmente isolada, trancada a 7 chaves na existência de um único homem. A humanidade funciona como um fio que une tudo em uma definição comum, enquanto a platonidade isola o indivíduo na sua própria singularidade intransponível. Compreendido isso, chegamos na seção 4, resolvendo a ambiguidade da linguagem. Mas na prática, no dia-a-dia, como é que o nosso intelecto processa essas palavras e resolve matematicamente a confusão quando os termos não são tão claros assim? Porque a verdade é que, segundo Boécio, dizer apenas um nome universal joga o pensamento no escuro. Se ouvimos a palavra homem, solta no ar, o termo é puramente ambíguo. Quem escuta fica naquela dúvida clássica. O intelecto de quem falou está tentando se referir a toda a espécie de forma genérica ou uma substância particular, um indivíduo específico. Cria-se um verdadeiro vazio de informação quantitativa na nossa cabeça. Vamos dar uma olhada em como a nossa mente resolve isso passo a passo em tempo real.
Para acabar com essa ambiguidade toda, a mente usa um procedimento gramatical que é de uma exatidão impecável. Passo 1. A gente ouve a palavra ambígua, como homem. Passo 2. É a hora do cérebro adicionar uma palavra quantitativa. A gente coloca um todo ou um algum ali junto. Passo 3. Ao adicionar essa métrica, o intelecto bate o martelo e determina com sucesso se a intenção daquela frase era universal, englobando todo mundo, ou particular, focada numa pequena fração. Sem esse acréscimo, a linguagem simplesmente não ganha o seu sentido completo. O que nos traz direto para a seção 5, nomes próprios versus naturezas comunicáveis. Agora vamos afastar um pouco a lente e analisar a diferença final e definitiva entre os indivíduos que recebem um nome e as verdades que são universais para todos. É fundamental notar a distinção aqui. Tanto a frase algum homem quanto a palavra Platão são usadas para falar de um particular. Mas elas operam de jeitos completamente diferentes dentro do intelecto. Quando alguém diz algum homem, está pegando um nome que é universal e colocando uma restrição em cima dele, limitando mesmo. Mas dizer Platão não restringe um universal. A palavra aponta direto como uma flecha precisa para uma substância muito bem definida e que possui uma característica que não pode ser comunicada a mais ninguém. Resumindo toda a ópera, o que esses textos nos ensinam é realmente fenomenal. A humanidade é uma qualidade natural, é uma compreensão genuína que a gente coleta a partir da observação de vários indivíduos singulares. Os nomes próprios, por outro lado, são só convenções, meros rótulos que nós estipulamos na sociedade. Se amanhã a gente decidir dar o nome de Platão para 10 pessoas diferentes, todas elas vão compartilhar o mesmo som, a mesma palavra falada, mas absolutamente nenhuma delas vai receber aquela natureza original, autêntica e inconfundível. A verdadeira platonidade, que era exclusiva daquele antigo filósofo, jamais é transferida. E para fechar a nossa análise, fica aqui uma daquelas reflexões provocativas para continuar reverberando na mente. Se agora sabemos que a mente humana constrói conceitos universais, como uma espécie de atalho mental, agrupando um monte de indivíduos singulares, que outras realidades que são totalmente únicas e incomparáveis acabam se perdendo pelo caminho toda vez que a gente simplesmente decide categorizar o mundo ao nosso redor. Fica aí o convite para continuarmos prestando mais atenção no poder oculto das palavras e em como elas filtram e moldam a percepção de tudo que existe. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima.